menino que chega, tem adolescente que chega no consultório, te falou, é 3, 4 horas, mas eu não consigo dormir, porque o tempo de tela é muito grande. Outro dia chegou uma menininha de 10 anos, passando mal. Mas por que essa menina está passando mal? Ninguém sabe. Falei, deixa eu ver o celular. Quantas horas vocês acham que ela tinha de TikTok naquele dia? Bem, é um prazer a gente estar aqui, poder falar sobre isso, porque eu acho que hoje a missão mais difícil que alguém recebe é, vamos educar alguém? Eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que é um desafio que ainda ficou mais difícil nos últimos tempos, que foi depois da era digital. E a gente vai sendo pediatra há tantos anos que a gente brinca de uma pediatra jurássica, né? A gente é da era pré-digital e da era pós-digital. Então, a tecnologia é uma das coisas maravilhosas, né, que a gente conseguiu. É espetacular. E a tecnologia veio para ficar. E que bom que ela veio para ficar. Só que a tecnologia ela é como uma faca. Com a mesma faca eu descasco uma laranja e a mesma faca eu posso usar para matar alguém. O que a gente tem que ter? Atenção. Então hoje o que já está provado? O que a Sociedade Brasileira de Pediatria, o que a Sociedade Americana de Pediatria tem pedido? Até 2 anos de idade, não dê tela para as crianças. 0 tela. Não pode dar tela. A tela deixa o menino apagado ali, porque o menino ele fica como se tivesse recebido uma droga. Ele fica paralisado. Mas a consequência disso é muito séria. A criança precisa do movimento, ela precisa de interagir, e ali diante da tela ela fica somente com a visão e com o dedinho clicando. E os outros sentidos dela atrofiados. Quando uma família é míope, se tem pai e mãe míope, ou só um míope, a chance do filho ser míope é quase 100%. Mas nós podemos apressar a miopia. Porque às vezes a criança tem a genética e ela não desenvolve a miopia. Mas o que pode apressar isso? Dê uma tela. Dê um celular, dê um smartphone, dê um tablet para o menino e ele vai desenvolver a miopia muito mais sério. Milhares de trabalhos foram lançados agora pós-pandemia da incidência de miopia nas crianças que não tinha nem pai nem mãe com a genética para miopia. Mas as crianças desenvolveram porque a criança na telinha, o que ela vai fazer, que vai acomodando o olhinho alonga, é igual o pezinho quando cresce, ele não volta mais. Então não tem mais tratamento, vai ter que usar óculos, etc, etc. Então é preciso que a gente esteja atento a isso. Esse é um ponto. O que mais nos preocupa com a questão do celular? Hoje em dia os pais, quando dão um celular para o seu filho, você dá um mundo, ok? É um mundo. Porque ele está quietinho dentro de casa, não é tão seguro, o menino está dentro de casa. A gente que pensa que está dentro de casa, porque ele abriu a janela para o mundo. E por causa de uma demanda muito grande, os pais muito atarefados, todo mundo correndo muito, a gente entrega o celular e deixa para os meninos. E não olha. E nós fizemos uma coisa interessante, né? Porque hoje a gente dá celular sofisticado para as crianças e ficamos com o mais velho. A gente fala, eu vou dar eu dou o melhor para ele, fica o pior. E os meninos são terríveis. Que a gente descobre que tem nuvem, e a gente nunca sabe nem que tem nuvem no celular. Eles põem tudo lá no celular. E as crianças ficam à mercê do que está ali. Então eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Pai e mãe tem que mais que ver o filho, ele tem que botar reparo. O que é botar reparo? Todas as minhas crianças vítimas de problemas graves, de pedofilia na internet, de cyberbullying, são crianças que têm um perfil. São crianças que estão socialmente não estão bem adaptadas ou criança que está sofrendo bullying na escola. As crianças que têm uma estima baixa, que se sente incapaz, que se sente inferior. Essas crianças são muito espertas, entram no celular, no computador, entra na sala de chat e escreve uma frase. Pedófilo está sempre de plantão. Eles não têm descanso. É uma coisa impressionante. Eles vão ver aquela frase e falar, uau, você é vítima fácil. E manda um comentário assim, nossa, como você é inteligente. Eu estou com a minha estima no chão, não convivo com ninguém, não tenho grupo de amigos, na escolinha eu estou péssima, eu vou voltar lá no computador, deixa eu ver se a pessoa mandou mais algum recado. Deixa eu ver se a pessoa mandou mais algum recado, de repente eu estou refém. Então, o que é sério? Tem que ter tempo que a criança fica no telefone? Sim, até 12 anos, ninguém poderia ter celular de presente. Eu ainda sou de uma era tão antiga que eu acho que celular é quando você compra e quando você paga. Pela conta. Né? Porque filho não nasceu para ser bajulado, filho nasceu para ser educado. E hoje parece que ficou proibido educar. Então, numa sociedade que não dá conta de escutar uma palavra que se chama autoridade, não é autoritarismo. A autoridade tem uma tradução. Vocês sabem qual é? O que significa autoridade? A autoridade é, eu estou do seu lado, ao seu lado, para te ajudar a crescer. Isso que significa autoridade. Eu te ajudo, meu filho. Se você não sabe que aqui pode ser um perigo, eu te falo, meu filho, aqui é perigoso. Não põe a mão aí, que é fogo e queima. Isso é autoridade.
Então, nós por N razões, e porque a gente chega cansado, e o filho quer brincar, quer fazer alguma coisa, fala, olha isso aqui. Às vezes a criança está chorando para ser examinada, os pais falam, eu vou ligar uma tela. Não, chorar faz parte. A gente fala com a criança, não precisa chorar. O pai e a mãe dão a segurança para o filho e fala, não precisa chorar, ela é sua amiga, ela só vai te ajudar. Mas eu falo, o menino calado de qualquer jeito, eu ligo na tela. E isso é um condicionamento que ele vai aprendendo. Porque de pequenininha, só assim com o dedinho, ó, acha tudo. Né? Tinha uma criança lá no hospital, o pai no celular, a mãe não estava acompanhando. O menino no berço, ele colocou um braço para colocar o celular para o menino andava no berço de fralda, ele ligava, desligava, ele fazia o que queria com o celular. Pegava o fio do soro, rodava, daqui a pouco ele enforca. E o pai não via. Falei, depois cai do berço, fala, o povo do hospital não olha, mas o pai está do lado. Mas o que estava dopando o pai? A tela. Qual é o grave problema que eu estou falando com vocês? Que a gente não vê. A criança, ela vai crescendo, ela vai aprendendo a entrar. Não, mas é só estar no YouTube. Kids, uma tragédia esse YouTube. Uma tragédia. E aí, de repente, no meio de um desenho, surge um anúncio ou uma propaganda de algo que a criança não tem filtro para ela. A criança fica assustada. Cenas de terror, cenas de violência, para quê? Para que a criança ficar vendo tudo isso? Para poder dificultar a vidinha dela. Hoje nós estamos com uma luta muito grande, que agora as escolas estão mandando para casa no celular. Essa é a minha guerra, eu queria tirar isso. Né? Porque isso abre portas para um monte de coisa. Qual que é a minha tristeza hoje quando eu confiro isso no consultório? É muito raro uma criança até 10 anos de idade não ter tido acesso a tudo de pornografia. Não se iludam. Hoje é difícil ver se todos os adolescentes estão assistindo ou um filme pornográfico ou acionando pornografia todos os dias. Tem estudos mostrando isso de assustar. Então, se eu deixo um adolescente assistindo pornografia todos os dias, eu vou fazer com que esse menino tenha uma noção, uma consciência de sexo completamente diferente. Ele vai caminhar para não viver laços, apenas sexo por sexo. Então esses meninos não fazem nada afetivo. Eles não vivem laço. Para que laço profundo? Ele vai começar a ter uma consciência diferente de sexo, deturpada. E é tão interessante isso, quando eu falo com vocês, bota reparo. Eu tinha uma cliente, há uns anos atrás lá no consultório, quando ela chegou com 10 anos, e essa menina sempre foi uma criança que era difícil fazer a consulta, porque ela não parava de falar um minuto. E esse dia ela chegou na consulta muda. Eu falei com a mãe, o que aconteceu com você? Nem abri a boca para responder nada, só sacudia a cabecinha. Falei com a mãe, tem alguma coisa errada com ela? A mãe falou, uai, doutora, não aconteceu nada. Eu falei, mas ela está calada, ela não é assim, ela não deixa de a consulta andar. Fala sem parar. Ela primeiro falou, depois nasceu. Não tem uma coisa errada com ela. Não tem uma coisa errada. Ela falou, não, e nada. Aí chegou, eu examinei e falei, bota reparo nessa menina, que alguma coisa aconteceu com ela. Aí chegou em casa, a mãe falou, porque eles me ligaram a seguir, que chegaram em casa. Minha filha, a doutora Filó ficou preocupada com a sua consulta. Achou você muito quieta. A Filó está errada? Ela falou, a Filó está certa. Por quê? Porque lá na sala de aula sempre tem um colega abençoado. Chegou uma coleguinha com um papelzinho na mão, falou aqui, ó, quem quiser ver. Só pegou a curiosidade do ser humano, tá tudo certo, né? Aí o que era? Era o endereço. Para quê? Que acionou pornografia. Além de da pior qualidade, se é que tem alguma classificação nisso, também com animal. A menina de 10 anos viu tudo isso, ficou impactada, ficou muda. Mas ela mostrou para a mãe a tela e mostrou o que era. Quando a gente abre isso, a gente abre para o menino e o menino não tem filtro. Deixa o menino joguinho no celular. A criança não tem a noção. Enquanto, dependendo da idade, ela está lá jogando e atirando, e mata e levanta e não sei o quê, ela sai de lá e acha que pode repetir as coisas. Infelizmente, eu tive a oportunidade de receber um jovem, 21 anos, que é o que eu estou dizendo a vocês, bota reparo. Qual é a marca do adolescente? Qual que é a marca do adolescente? O adolescente anda em bando. Não é? Não é uma confusão, parece um bando de coisas fazendo barulho. Adolescente, os amigos, o boné, todo mundo com o boné para trás. Anda tudo igual, parece que comprou tudo no mesmo lugar. De bermuda igual, calça caindo, é tudo igual. Adolescente trancado num quarto, está errado. Bota reparo, pelo amor de Deus. Adolescente, aquela coisa em movimento, aquela coisa barulhenta, aquela coisa que não tem dimensão do corpo, parece uns frangos desossados, que não sabe o tamanho do braço com as pernas e tropeça em tudo e bate em tudo, é um trem desajeitado. É adolescente, somente masculino. Adolescente de preto, o dia inteiro, de capuz preto, de fone de ouvido, de tablet, de porta trancada, está errado. Então você imagina um adolescente trancado no quarto, fala com a família, ninguém me incomoda, eu tenho que estar trancado no quarto, não conversa com ninguém do Brasil, porque ninguém do Brasil presta. Como pode ser isso? Só conversa com gente de fora do Brasil. E ele resolveu que, na verdade, a única raça que pode sobreviver é louro do olho azul. E ele nem é louro do olho azul. Se não é louro do olho azul, tem que morrer. Eu falei com a família, mandando para psiquiatra, etc. Mas ele é um serial killer. É um potencial. Se você não é louro e do olho azul, e ele não é louro do olho azul, você não tem que estar aqui, tem que morrer
Esse rapaz é filho único de uma família bacana. Está trancado num quarto o dia inteiro conversando com gente fora do Brasil. Isso está certo? Não. Mas nós estamos dormindo. Nós estamos vendo as coisas acontecer e está errado. Tem a festa da família, tem aquela criança, aquele pré-adolescente, adolescente, que só está no celular, não abraça uma avó, um vô, não abraça. Não conhece mais a família, não sabe quem é tia, quem é primo. Só no telefone. Está certo? Não. Pai e mãe é modelo de filho. Se vocês assentam à mesa e pegam o celular, seu filho vai fazer o quê? O mesmo. Então não adianta você falar com ele, não pode se você pega. Celular não pode tomar o seu lugar. O seu filho tem que ter um herói na vida. É pai e mãe, não é o herói da tela. Falta na família uma coisa que se chama mesa. Quantos de vocês têm a oportunidade de almoçar à mesa com os filhos? Uma, duas. Oba. Na hora do almoço não pode ter televisão ligada. Tem que ter o quê na hora da televisão? Do almoço? Conversa, tem que ter olho no olho. Eu tenho que ver meu filho. É a hora maravilhosa de conversar e de sonhar. Não é hora de corrigir o filho, não. O almoço tem que ser prazeroso. Primeiro que é um prazer sentar à mesa. Porque para sentar à mesa tem que ter um bem-estar, não é? Você preocupado, você está entalado, você não assenta. Ansioso, você não assenta. Doente, você não assenta à mesa. Tem que poder, primeiro tem comida, é maravilhoso. Tem que degustar, tem que saborear. Mas esse menino é chato para comer, não se preocupe, coloca o que ele come. Mas coma com prazer de tudo que está na mesa. Menino é assim, olha a mãe. Ô mãe, você está comendo esse negócio, você não me deu? Ué, você não quer, está na mesa. Mas na boca da mãe, na boca do pai fica melhor. Menino não come fruta, senta e pica uma fruta e começa a comer. Ele come a sua e larga para lá. Porque é modelo. Então hoje as famílias estão virando república. As pessoas servem, vai para o quarto, fecha e fica na tela. Eu não estou falando mentira. Infelizmente, é uma realidade. Mas nós temos que buscar de volta a família. Falta abraço, falta olho no olho, falta beijo, falta aconchego, falta entender seu filho, falta botar reparo e escutar seu filho. Se você não escutar, o pedófilo vai ouvir. Alguém que vai abusar do seu filho vai ouvir. Vocês já ouviram falar em Deep Web? Quem já ouviu falar aqui em Deep Web? Pouca gente. Essa é a pior realidade que existe, que é a realidade do submundo da internet. Então pensa no iceberg. Essa internet que a gente entra é a pontinha do iceberg. O Deep Web é o que está embaixo. Quer matar alguém, sequestrar alguém, ensina. Quer fazer uma bomba, te ensina. Quer fazer tráfico, te ensina. Quer sequestrar, o que você quiser fazer. Tráfico sexual, tráfico de órgão, comprar cartão roubado, comprar documento, o que você quiser, tem lá. Pergunta qual adolescente não conhece. Todos conhecem. Todos sabem que existe a Deep Web. Sabe por quê? Porque eles recebem mensagem, porque eles vão mudando a senha para a entrada. A coisa é violenta, mas é violento. Não é uma brincadeira. Por que eu sei tudo isso? De tanto problema que eu tive com um cliente meu com a internet. Problemas gravíssimos. Então, um dos meus casos que me fez acionar a Polícia Federal, me fez acionar um dos maiores promotores contra a pedofilia do Brasil, que é o Cazé. Foi uma menina de uma família de 3 filhos, ela é a única menina, a boneca de 12 anos, uma boneca. E o pai me contou que eles viajavam, tinha festas na família, e o pai falou com a esposa, essa menina está ficando só na internet. É assim mesmo, é assim mesmo. Esse tal do assim mesmo, é duro? É assim mesmo. Hoje eles só ficam na internet. E a menina é tão danada, e o povo está tão esperto, que na hora que o pai chegava perto, ela tinha um gato ou um cachorro preparado. O pai chegava e falava, olha que lindo esse gato. O pai falava, eu vou pegar essa menina. Ela tinha um cachorro, um gato preparadinho. Muito bem. Num sábado à noite, porque eles me ligaram, eram 11 horas da noite. Dentro de casa, um subindo a escada, o outro descendo, a menina não imaginou que ia encontrar com o pai na escada, o celular não estava protegido, o pai fez assim na mão dela, tchum, tirou o celular. No que o pai tirou o celular não estava bloqueado. Ele viu tudo que ele não queria, ele me ligou em prantos, e ele vomitava no telefone, e falou, doutora Filó, eu tenho uma profissional do sexo na minha casa. O que aconteceu? Celular dos filhos de última geração, câmeras maravilhosas, dá zoom, né? A câmera, faz tudo que o seu não faz, e tem nuvem, e o menino sabe tudo do celular. Então, ela estava sofrendo um bullying, não sei porquê na escola, estava meio deprimida, meio chateada, entrou, é isso que eu falei com vocês no caminho, entrou, o cara sacou, são espertos, eu tive a oportunidade de ver a folha de cada um deles, só gente fina, tinha pedófilo do Brasil. E o cara começou a conversar, porque primeiro eu converso com você como se você tivesse a minha idade, ok? Primeiro, eu te conquisto, e a gente conversa assunto de 12 anos, de uma menininha de 12 anos. Depois começou a mandar para ela trechos muito curtinhos, assim, como masturbar. Falou com ela, você dá conta de repetir? Claro, você é tão inteligente. Aí ela repetia e mandava, e você manda para mim? Mandou. E a coisa foi caminhando, foi caminhando. Então agora introduz alguma coisa. Aí tão interessante que um dos pedófilos, quando viu que ela estava penetrando com uma caneta muito fina, falou, é de menor, tô fora. Isso estava gravado. E aí, até o momento que ele foi caminhando, ele começou a gravar para ela trechos de filme pornográfico, que eles queriam, e mandava e falava, reproduz para nós.
E aí depois falou, mas você é tão linda, né? As pernas são lindas. Deixa eu ver mais o que é do seu corpo. O que é mais do seu corpo? E quando a menina mostrou o rosto, porque ela era uma boneca, virgindade foi leiloada e estava em alto preço. Foi aí que a gente conseguiu desmontar a rede. Todos os pedófilos foram identificados. Polícia Federal tem ficha, conhece tudo. É uma das coisas que mais me impressionou. Foram eles que me apresentaram tantas coisas. Me apresentaram que o site de pornografia pediátrica infantil, ele tem uma premiação anual e é nojento de ver. Mas tem gente de plantão para isso. Então não poste foto dos filhos de vocês na internet. Não coloque foto maravilhosa dos filhos de vocês. Façam álbum, que o álbum deixou de ser feito. E está tudo na tela, gente. Hoje os filhos não conhecem mais quem é parente, né? E aí, o que foi dito para os pais? Infelizmente, eles fizeram os filminhos que essa menina montou no quarto dela, com o celular de última geração, virou uma fonte de renda imensa para eles. Espalha no mundo numa fração de segundo. E isso não se recupera mais. Então, isso é seríssimo, seríssimo. Então, é isso para a gente poder estar alerta. Claro que a família quebrou no sentido de quebra do lado humano, assim, um sofrimento, todo mundo em psiquiatra, terapia, e virou uma loucura por isso. Mas isso é muito sério. Chegou uma criança no meu consultório, menino de 10 anos, assustado, a mãe assustada, porque na verdade foi levar o outro caçulinho e falou, doutor, nós não dormimos essa noite. Por quê? Porque os meninos começam a julgar na internet. À medida que eles vão julgando, eles vão enlouquecendo. A coisa passando por uma etapa mais pesada, aí alguém entra e fala assim, posso entrar? A criança prestando atenção? Não, ela fala, pode. Aí fala, pode entrar meu primo? O que me responde? Pode entrar o primo do primo. E vai entrando, gente. E os meninos vão julgando e vai tendo uma conversa paralela. E você fala assim, não, meu filho está julgando ali, ó. Você não sabe com quem, não é? Muito bem. O que aconteceu com esse menino? Uma das pessoas que estava julgando com esse menino, já há mais dias, a família só tomou conhecimento nessa noite, o menino falou com ele de tarde assim, vamos julgar? E a gravação é terrível, terrível. Infelizmente, a gente tem que ver tudo isso, né? E ele falava assim, mano, a fala do malandro, posso julgar agora não, mano, que eu estou indo buscar o trampo. O que é trampo, gente? É droga. Na verdade, esse menino estava conversando e negociando e julgando com o traficante. Só que ele não sabia. Menino de 10 anos. Esses meninos bonitinho, purinho, gracinha, ele só queria julgar. Só que ele sabia com quem ele estava. E aí o cara falou, eu vou buscar o trampo, mas não fica triste não, que eu vou te dar tal coisa da Apple. Uma fortuna. E o menininho falou, não me dá isso não, que isso é muito caro. E ele falou assim, e ele estava com outra pessoa, falou aqui, mano, ele está preocupado com dinheiro. Dinheiro não é problema para nós, não. E ele postou uma mesa, que era maior que a minha do consultório, imensa mesa, toda com dinheiro empilhado. Mas era muito dinheiro, todo empilhado, e fez um gesto absolutamente obsceno para a criança. Quando a família viu aquilo, a família não dormiu. Chegaram no consultório, eu falava com ele assim, meu bem, você deu seu endereço para alguém? Porque às vezes na conversa, o que seu pai trabalha? Né? Aonde que sua mãe trabalha? O que seu pai faz? Eu faço, quando de repente invade a sua casa, você não sabe. Isso é seríssimo, gente. Isso é uma das coisas mais sérias que a gente não está tendo dimensão do que está acontecendo. A família falou, doutor, nós estamos apavorados. Nós não sabemos de onde que é, não sabemos quem é. O que nós vamos fazer? Falei, o celular dele é de quê? É pré-pago, é um chip. Falei, me dá aqui. O chip quebrei, joguei no lixo. Ele ficou apavorado, falei, sua mãe vai dar outra. Todas as vezes que ele julgar, quem tem que entrar no jogo? O pai. A gente não pode deixar nosso filho ser vítima fácil de alguma coisa. Porque essa turma está de plantão. Para poder fazer o que quiser com esses meninos. De dar informação, de sugestionar, de sugerir. Agora, essa última semana, que é hoje, qual é a principal causa de distúrbio psiquiátrico para as crianças? Vocês têm noção? Pela internet? Qual que vocês acham hoje que está tendo o maior problema para o filho de vocês? Obrigada. É a principal causa hoje. Desapliquem o TikTok do celular dos filhos de vocês. Eu tenho negociado isso com as crianças no consultório, com os adolescentes. Desapliquem. Já lançaram o desafio do desodorante, vocês viram isso? Agora, essa última semana, que nós recebemos a criança vítima, não recebi ela, recebi o órgão do tempo de enforcamento, né? Os meninos de 10 anos. Então, junta um grupo, eles é tudo online, né, gente? Porque vai filmando, aí disputa com outro grupo, vamos ver quem dá conta. Um menino de 10 anos deu conta. Ele foi o maior tempo, eterno. Enforcado. 10 anos de idade? Está errado, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Porque tem um mentor, uma cabeça que não tem nada, para poder instigar. Será que você dá conta? Desafia, igual foi a baleia azul. Essa última semana foi o tempo que você dá conta de ficar com o pescoço preso. E nós não estamos vendo, aliás, nós pagamos para o mal entrar na nossa casa. Silenciosamente, lindamente.
Na pandemia, além da miopia, eu lembro dos pais chegando no meu consultório desesperados, porque os meninos estavam autistas. Falei, não é autismo? Porque eu acho que home office foi feito para quem é solteiro, tem uma rede de apoio espetacular, a lavanderia entra, pega sua roupa, lava, volta, passa, coloca tudo, você nem precisa sair do lugar. Alguém te serve a comida gourmet, tudo fino, porque a coitada da mãe tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar dos meninos e ainda trabalhar home office, então não dá conta. Então, num dos casos, uma família de 3 filhos, 2 correndo dentro de casa, um neném de 1 aninho, a mãe para lavar, passar, cozinhar e trabalhar, põe o menino cercadinho, entre a cozinha e a sala, ligava a televisão para distrair o menino enquanto fazia comida. Ela está errada? Não, é o que sobrou na pandemia. Só que nessa época eles lançaram um abençoado, um desenho animado, sabe como é que o pediatra tem que dar notícia de tudo? O desenho animado dos bichinhos conversavam, não, eles faziam assim, mumu, o outro fazia assim, mumumu. Uai, o menino para falar, ele tem que interagir com o que fala, ele olha para sua boca, escuta o som e fala. E o menino, Os meninos chegavam no consultório assim, olhavam para mim e falavam assim, mumu. E os pais falavam, doutora, meu menino é autista. Eu falei, não, meu filho, olha para ele e conversa. Olha onde a coisa chegou. Olha a gravidade, nós não podemos olhar, a gente não olha mais nos olhos. A gente não abraça mais, não afaga, não canta. Não dá tempo, filó, mas tem que dar. Tem que dar tempo. Nós estamos correndo tanto atrás do dinheiro para eles escoar no meio dos dedos que eu estou pagando o psiquiatra R$1.000 a hora e eles não estão tendo tempo para mais se atender. Porque nós demos a maior arma para os meninos enlouquecer, chama tela. Os meninos estão ficando irritados, nervosos, mal-humorados, briga com tudo. Tira o menino do celular para você poder ver como é que ele fica calminho. Nem precisa de brincar, de interagir, nem precisa de sol, nem precisa de subir na árvore, nem precisa de correr, nem precisa de nadar, nem precisa de ter colegas meninos da mesma idade. É seríssimo isso. E eu queria dizer às mães que mãe tem que confiar no coração delas. Porque é tão maravilhoso, né, que mãe, isso é provado pela ciência, porque eu sempre achei que, nunca vi mãe errar na minha vida. Nunca vi. Mãe pode não saber o nome das coisas, mas errar, nunca vi não. Porque hoje, para você criar filho, seu sobrenome, o sobrenome de mãe tem que ser neurótica, louca, né? Senão você não cria filho nesse mundo de hoje, você vai perder ele para o mundo, né? E a ciência já provou que quando a mulher engravida, é lindo esse desenvolvimento do cérebro, no momento da gestação, durante a gestação, o cérebro, e somente da mulher, ele é lapidado na área da sensibilidade. Por isso que mãe é uma raça assim, o filho põe a chave na fechadura, ela fala, meu filho, o que aconteceu? Amor, nem entrei. Nada. Filho não engana a mãe no andar, não engana a mãe no olhar, não engana a mãe na fala, não engana a mãe. Porque mãe sabe. Ela pode não saber o que aconteceu, porque aconteceu alguma coisa que está errada, aconteceu. E esse caso que eu vou contar para vocês é de uma mãe, como é que mãe, tem hora que faz papel, paga mico, paga tudo, né? A menina no celular, na internet, conversando com um amiguinho de 12 anos. E a conversa vai, a conversa vem, a conversa vai, a conversa vem, a gente marca o encontro no shopping. Mãe, eu vou encontrar com meu amigo lá no BH Shopping. Pode. O que tem, mãe? De dia, na praça de alimentação. Olha a foto dele, que lindo que ele é, mãe. Oh, mãe, é lindo mesmo, gatinho. Escolhido, de 12 anos. Ele não é fofo? Lindo. O coração da mãe fez assim, apertou. Só me leva? Vou pensar. Insistindo, mãe, por favor, mãe. Aquela choreira de menina na cabeça da gente, fala, dá, né? Fica naquela confusão. Aí a mãe falou, te levo. Marcou a hora. E a mãe foi lá na polícia. Vê que mãe é uma raça espetacular, né, gente? É uma raça que é única. Você imagina como é que ela calça para chegar na polícia e falar assim, aqui, a minha filha vai ter um encontro no shopping à tarde, mas meu coração está aflito. Foi um encontro marcado pela internet. Diz que tem 12 anos, mas eu estou aflita. Vocês acham que eu estou doida? Felizmente a polícia falou, não, nós vamos com a senhora. A paisana. Oh, que coisa espetacular. A polícia ficou na praça, todo mundo a paisana, vários homens. A mãe levou a menina, beijinho, despede, dá a volta e entra no shopping. E aí a mãe fala que a menina sentadinha, que o coração dela partia. Ela sentada sozinha na mesa, lá na praça, esperando o coleguinha de 12 anos. Aí chegou um homem. A mãe ia ver essa menina quando? Nunca mais. Seria roubada. Aí a polícia pegou na hora, ela voou nele, bateu nele, porque a mãe não dá conta. Na hora dessa, bate, né? Faz o que precisa fazer. E a menina entrou em pânico. Porque você imagina o risco que ela correu, porque é muita mentira, é muita ilusão, é muita confusão. Não é brincadeira, porque hoje, gente, na rede digital, a nossa vida está solta. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo sexta-feira. Que eu não caí porque eu já estava avisada. Vocês já ficaram sabendo do novo golpe do... Esse golpe já não é novo. Do Cacau Show? Não? Então vocês ficam espertas. Porque a logomarca é do Cacau Show. O telefone já vem, na hora que te chama, é Cacau Show te chamando. Eu já sabia do golpe. E eu estava no consultório e falei com meus clientes, vocês querem presenciar um golpe? Vocês vão presenciar, que já tinha mandado mensagem com o meu nome, meu CPF, e o meu endereço completo. Tudo, inclusive o número do apartamento. Tudo. E sabe onde eu trabalho. E assim começa o telefonema. Bom dia! Que alegria falar. Eu falo com a Filomena Camilo do Vale. Falei, claro. E eu sabia do golpe, né? Foi dando corda.
Sim. Oh, mas a razão do nosso telefonema hoje é seu aniversário. Parabéns, então, felicidades, que Deus derrame bênçãos para você e para a família inteira. Falei, muito obrigada. Então, agora a outra razão de estar ligando de alegria é que você foi contemplada com a cesta Lovely da Cacau Show. E o nosso entregador foi hoje na sua casa, na rua tal, número tal, no bairro tal, e não tinha ninguém. Porteiro 24 horas. Então agora, para você receber, você tem que pagar o motoboy. R$ 7,90. Então, desde quando você que vai receber um presente tem que pagar o motoboy para levar o presente para você? A burrice vai em todos os pontos, mas o pessoal fica tão eufórico, com tanto elogio, que você fala, oh, que beleza, tá, pode mandar, motoboy. E o golpe é assim, chega o motoboy, é R$ 7,90, você coloca o seu cartão, porque não aceita dinheiro. Você tem que pagar em cartão, dinheiro é proibido. Aí você paga no cartão, digita R$ 7,90, e aí ele fala, oh, desculpa, deu problema. Você coloca o cartão de novo, aí você não confere mais, tira 3 mil da sua conta, 5 mil, 10 mil, o que ele tiver inspirado no momento. E você vai feliz com a cesta. Aí ele falou comigo, então qual o endereço que nós podemos mandar entregar? Eu falei, oh, mas que alegria. E foi a Santa Casa que mandou para você de presente. Fiquei chocada. Falei, Gima, que criatividade. Falei, mas que beleza. Então, 2 coisas que ele falou para o senhor. Primeiro, que essa cesta, de forma alguma, me interessa. E segundo, que eu não estou em Belo Horizonte. Nem acabou de falar, desligou o telefone. Falei, eu fui né? Não fui vítima, vocês também nenhum serão, porque foram avisados. Que existe esse golpe rodando. No dia de aniversário. Então, vocês imaginem, fica atento que o seu nome, seu CPF, seu endereço, onde você trabalha, está tudo na rede. E aí vocês imaginam isso na mão de uma criança que não tem noção de absolutamente nada. Ela entra para brincar e sai. Outro dia chegou uma criança perto de mim, que enquanto a mãe conversava, ele estava no celular, porque eu já deixo no consultório a casinha, a geladeira, o fogão, cozinha, um tanto de coisa, para que eles possam entrar e não vá brincar no celular. E aí aparece um boneco branco horroroso, com uma voz mansa, e é uma apologia à pedofilia. Ele falou, ó, que coisa esquisita, tia Filó. Eu falei, misericórdia. Também que mostra, porque não tem noção. Olha as músicas que o filho de vocês está ouvindo. Há uns anos atrás tinha uma música que eles ouviram na internet, que o ritmo era uma música, era um batido que era agradável. A letra era um retardo. Mas era uma apologia à cocaína, que falava, quando meu nariz fica branco, mãe, quando você dorme, pai, quando você dorme, você não sabe quem cuida de mim? Filho dorme com o celular no quarto? Não, deveria. Dentro de casa tem que ter um estacionamento de celular. É aqui que os celulares vão ser carregados. Filho não fica com o celular dentro do quarto. Além das lesões que podem vir, além do que está acontecendo, além da postura dos meninos que estão sendo prejudicados, além do risco com os estudos de Harvard, de 3, 4 anos, essa geração terá Alzheimer aos 30 anos. O tempo de tela é muito grande. Um dia chegou uma menininha de 10 anos passando mal. Outros mostrando que fica tendência passa mal, ninguém sabe. Em viva voz para poder diminuir. É radiação? Quantas horas vocês acham que ela tinha de TikTok? Então, cuidado com tudo isso. Nada, eu fico com o telefone no quarto, está dando insônia. 9 horas e 27 minutos. O dia tem 24? Tinha que passar mal. 9 horas. Minha mãe falou, não é possível. Eu falei, 9 horas e 27 minutos de TikTok. Aonde nós estamos? Que não estamos vendo. Aonde estamos? É o que eu penso. Quando eu estou com meu filho, eu tenho que estar com meu filho. Eu tenho que estar com meu filho resolvendo coisa no telefone? Não. Filho, mas você não sabe o nosso ritmo. Mas nós temos que ter alguma prioridade. Quando eu entrei dentro de casa, eu tenho que estar com a minha família. Faz tudo que você quiser com o seu filho, põe para dormir e depois sim. Filho tem que ter hora para dormir? Tem. Que hora que é? Parabéns. Senão marido e mulher não se vê. Não beija nem na boca, não sabe. Aliás, nem sabe quando foi que aconteceu isso pela última vez. Tudo morto, tudo cansado, tudo irritado, mal-humorado. Porque a rotina vai consumindo vocês não veem. Aí chega em casa um monte de coisa para responder no celular. E o menino para dormir é só na tela. Mentira. Dorme no escuro, completamente apagado. Não deixe o telefone na mão dos filhos de vocês à noite. Teve uma vez que uma mãe chegou e falou assim, doutora Filó, você vai ficar feliz com esse menino. O tanto que esse menino está aplicado. Depois que nós demos um computador para ele, acabou o problema da rua. Só estudando, falei. E eu olhei para ele e falei, ele? Que não. Nasceu malandro. Esse menino está estudando, não. E ele olhava para mim com aquele olhinho desconfiado, falei, o que você está aprontando no celular? Porque estudar, sentar não. A mãe falou, doutor Filó, a senhora é muito desconfiada. Falei, minha filha não nasceu ontem, não, minha filha. Quantos anos de pediatria? Falei, pode verificar o que esse menino está vendo no celular, no computador. Pode olhar. Alguma coisa está errada. O que eles fizeram, eles amigos? Gravaram um trecho de um filme pornográfico, então ele ficava indo e vindo o dia inteiro. Era o estudo. Falei, de anatomia está perfeito. Só. E as notas na escola, uma tragédia. Cuidado. Cuidado com o que os meninos estão fazendo. Não exponha, não deixe expor o corpo. Que isso vira, um recebe, vocês já viram isso quantas vezes? Isso passa para todos os meninos. Cuidado. A rede social que eu falei com vocês é maravilhosa, ajuda, mas é uma faca. Então meu filho pode usar? Pode, com supervisão. Eu tenho que olhar? Tem. Tem tempo limitado? Tem.
Hoje tem vários aplicativos que te ajudam a limitar o tempo e aí desliga o telefone dele. E ele não tem acesso. Family Link é um deles. Você programa quanto tempo ele vai ver o telefone e desliga. Então, se menino depois de 3 anos a gente libera meia hora de tela, isso de preferência a televisão, à medida que vai crescendo, o total, televisão, celular, tal, é 2 horas. O meu sonho é ser todos meninos atletas. Para ganhar medalha? Não, nenhuma, não tem nenhuma preocupação com a medalha. A medalha é feita no corpo. É o compromisso, eu sair de casa, é ser educado e viver em grupo, é participar de algum esporte. Eu tenho que tirar os meninos de casa. Nós temos que oferecer algo melhor. Então é muito melhor encontrar com os amigos. É ir nadar, é ir jogar bola, é fazer um basquete, um handball. Alguma coisa eles têm que fazer. Criança não pode ficar dentro de casa trancado. Está errado. E o que ele está vendo eu tenho que ver. E porque eu tenho sobre ele, o que eu digo? A autoridade. A autoridade não é aquilo que eu vou repetir para vocês. A tradução da autoridade é: eu estou do seu lado para te ajudar a crescer. Pai e mãe tem uma missão grande demais. Você fazer o menino, aquele que você recebeu, ser um homem e uma mulher que você vai morrer de orgulho, que quando alguém falar com você, nó, que bacana, isso foi mágica, chama investimento. Né? Quando eu vi Letícia chegando aqui, ó, que foi minha cliente, hoje é minha colega de medicina, eu sei o investimento da família dela para ela ser uma menina inteira como ela está aqui hoje, fazendo medicina, vai ser uma brilhante médica. Mas é porque há investimento de pai e mãe que tem que ser chato. E quando eu passo essas regras lá para os meninos, eles dizem, falei, além de vocês acharem que a tia Filó é chata, tem que ter alguma coisa que eu deixei escrito no final. O que foi que eu deixei escrito? Por que eu estou te proibindo de dormir com o celular? Por que eu estou te proibindo de ver algumas coisas que você não está pronto? E outra coisa que eu queria pedir a vocês, cada vez que vocês lerem que um filme, ou um joguinho, ou um desenho, ele é idade proibida 6 anos, o que os estudos mostraram? Tem muito estudo, gente, que você joga em 3 anos para cima, tá? Então é proibido até 10. 9 para baixo não pode ver. Então existe hoje todo um jogo para poder destruir essas crianças, para acabar com a cabecinha desses meninos, porque a pureza já não existe mais, né? Hoje em dia o que tá colocando diante das crianças é uma coisa muito ruim, está gerando meninos irritados, mal educados, tolerância zero, não se sabe esperar, não tem mais empatia. De tanta criança ver violência, ela não preocupa mais com o sofrimento do outro, porque vai sendo anestesiado. É violência demais, vai vendo morte demais. Está errado. Eu tenho que me compadecer do outro, eu tenho que ter empatia com o outro. O que está acontecendo com essa geração que filma o sofrimento do outro, filma o desastre, filma o outro perdendo os pedaços? O que é isso? Que geração é essa que nós estamos entregando o celular para os filhos para fazer isso? Tem que ter ética. Meu filho, a coisa mais importante é o outro. Hoje o menino cai, mas o celular não cai do colo de alguém. Estou falando mentira? Não estou. Hoje o menino afoga porque o pessoal estava distraído. Hoje o menino intoxica igual o cliente meu, sentado do lado da mãe, a mãe no telefone. O menino saiu pro titim. Foi lá, pegou um vídeo remédio, abriu, sentou do lado da mãe, tomou, a mãe não viu. Depois entregou o vidro vazio, aí a mãe enlouqueceu, me ligou. Mas o que você estava fazendo? Estava do lado dele, não estava. Não estava, porque como é que ele teve tempo de ir lá, buscar o vídeo remédio, abrir e tomar do seu lado? E te entregar o remédio vazio? Felizmente ele tomou Lufital, né, absorvido, tudo certo. Felizmente, podia ter sido fatal. Mas porque a gente não olha mais. Então quando eu digo para vocês que a missão é lindíssima, ser pai e mãe, bota reparo. Porque a tecnologia, é o que eu falei, é fantástico, eu quero que eles usem, mas não quero que roubem. Aquilo que fala para vocês assim, não, eu tenho que ensinar meu filho cedo, para depois ele dar conta, é mentira. Porque a tecnologia foi feita para que os meninos saibam usar isso em qualquer fase da vida deles. Só que se eu crio filhos seguros, donos deles, que não têm a estima quebrada, serão meninos seguros, críticos e que saberão dizer não para muita coisa na internet. Eu tenho que preparar meu filho fora da mídia para ele dar conta da mídia. É o contrário. Não é lá que prepara meu filho. Quem prepara meu filho com valores sou eu, dentro da minha casa. Então, o quanto que é importante o olhar de vocês. E adolescente gosta muito de ser desafiado. Quanto mais site ele estiver abrindo, você perceber, fala com ele, o que te acrescenta ver isto? Conta para mim, o que você está vendo nisso que te move tanto a abrir? Por que você escuta esse nível de música? Vamos ler a letra junto? Vamos ver o que está escrito nessa letra. Desafia. Ou às vezes desafia ele para os cuidados, que às vezes induz o menino a um determinado tipo político, A ou B, mas induz com ódio. Disseminando tanto ódio, tanta intolerância, que se um gosta do A, o outro gosta do B e quer matar um ao outro. Está errado. A intolerância está tamanha, gente, que uma adolescente minha está sofrendo um bullying terrível em grande escola de Belo Horizonte. Não estou falando de escolas, nem de nada, pública, grande escola. Que a menina, adolescente de 14 anos, assumiu diante da turma que ela é heterossexual. Virou pecado. Então, aí a turminha desafiou ela, chegou, né, como diz ela, estufou o peito e disse, então quer dizer que você é homofóbica? Ela falou, não, eu só quero namorar menino. Mas a sala inteira é bi. Por que você é homo? Você é hétero?
E está discriminada. Então, tolerância é zero. Eu não aceito o outro. Porque a criança hoje não sabe esperar. Porque você bate o dedinho no celular, já tem que aparecer tudo. Você digitou o Google, ele demorou mais de meio minuto para dar o que você quer, você fala, internet tá lenta. Vocês imaginam o que nós estamos ensinando? Então, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser com pressa, come com pressa, faz tudo com pressa, e vai virando aquela bola de neve. O celular, o que está nos induzindo? Chega todo mundo no restaurante e você vê a solidão. Cada um no seu telefone. É muito triste, ninguém tem assunto mais. Ninguém conversa, ninguém olha nos olhos. Mas o telefone está lá, filho. Tira o telefone do povo, fica louco. Põe alguém sentado numa cadeira e fala, você não vai mexer no seu celular por 1 hora. O povo sabe o que faz com a mão, com o pé, como é que faz, cruza a perna, descruza a perna. Nós estamos sendo dominados. Ao contrário, ele é uma ferramenta maravilhosa. Maravilhosa. Mas ele não pode me dominar. Aí vocês imaginam entregar isso para uma criança que não tem ainda a maturidade, que o cérebro não está pronto para receber tudo isso. Eu desconstruo e vou machucar. Então pensem muito quando vocês forem dar um celular de presente para um filho. Pensem muito se é a idade certa. Filho, mas eu tenho que dar um celular para ele poder ir para a escola. Mas você não confia na escola? Você deixou seu menino na escola? Você não vai buscar ele na escola? Se acontecer alguma coisa na escola, não vai te ligar? Então qual a razão para levar o celular para a escola? É para mostrar para os outros que você é capaz de dar um telefone caríssimo para o seu filho? Presta atenção, por que eu estou dando esse telefone para o meu filho? Para quê? Eu tenho que confiar na escola, né? É muito melhor e eu prefiro que você busque e leve, para que outros não busquem e levem seu filho. Porque existe uma coisa grave na porta das escolas que chama olheiro. Eu já perdi 3 com droga, porque não tinha pai e mãe que buscasse. Falasse, que é isso, filho? Já está grande, 14 anos, mas o olheiro eu acho que não. Então, filho é meu, eu tenho que olhar. E eu falo com eles, sabe por que eu sou chata, pior do que seu pai e sua mãe? Porque eu te amo e não vou te perder para o mundo. Então por que eu cuido? Por que eu olho? Por que eu vou vigiar o celular? Por que eu não vou deixar ele comer o telefone? Por que eu não vou dar celular para ele agora? Porque você não está pronto. Vai poder usar sob minha supervisão. Mas a mãe do fulano dá, ela é a mãe dele, você é meu filho. E eu não posso fazer isso com a consciência que eu tenho do mal que está gerando na vida das crianças. Menina é para brincar, para pular. Faz o esporte coletivo e o individual. Porque o individual ele vai treinar o que ele precisa treinar. O coletivo ele vai aprender a dividir. Ele vai aprender que se for futebol, o passe dele é importante, que a gente vive em grupo, que a gente precisa uns dos outros, ninguém mais sabe disso. Que a gente não vive ilhado. Que é importante conviver, é importante abraçar, que os amigos têm um papel fundamental na vida, que a família é um presente de Deus. E assim tem que ensinar os meninos. A importância de uma coisa chamada relacionamento. Que isso é saudável. Sentar, tomar um picolé junto, tomar um sorvete junto, comer uma pipoca junto. Isso é importante, faz parte da vida. Correr, brincar na lama, tomar chuva, tomar sol. Nós estamos ilhados, cada um trancado dentro do seu apartamento, dentro de um quarto, fechado numa tela. Vai adoecer. Ali não dá abraço, não dá afago, não dá carinho, não é quente. A gente precisa de abraço, precisa de ninho, precisa de colo, precisa de família. Precisamos uns dos outros. Precisa de almoço quentinho à mesa, precisa de uma sopa na hora que está dodói, precisa de um chocolate quente, precisa de aconchego. Cuidado. Você não pode ser trocado por um aparelho de telefone. Se você não pode dar assistência, diminua alguma coisa, mas não entregue uma arma. É a mesma coisa de eu entregar a chave de um carro para alguém que não sabe dirigir. Ele vai morrer ou vai matar. Cuidado. Muito cuidado, porque hoje o apelo é para que quanto mais cedo... Uma vez um casal, primeiro filho, gestante, me ligou e falou, doutor, nós estamos só com uma dúvida. Falou, que espetáculo, para quem está gerando, tem uma dúvida. Espetacular. Ué, só uma, tá bom. Nós queremos saber que dia que nós podemos já dar o celular para a criança. Falei, às vezes entra útero, né? Tá tédio lá dentro do útero, a gente entrega um aparelho para a criança, entra útero. Nós estamos perdendo a noção que o meu olho não será substituído. O meu contato de pele, ninguém tira. O meu perceber, o estar junto. Entender que aquele menino está sofrendo alguma coisa que eu tenho que ajudar. E não permitir que ele seja vítima, mas que ele seja dono daquilo que ele está usando. Eu tenho uma campanha pesada contra o celular, porque eu vejo o outro lado, né? Eu vejo os danos. Eu vejo as famílias se quebrando. Eu vejo tanta desarmonia, tanta doença psiquiátrica que a gente poderia estar evitando. Porque a gente, quando olha uma criança e recebe uma criança, o pediatra é o primeiro geriatra. Porque é ele que vai ajudar a construir alguém para depois de 90. Que tem que chegar lá, enxergando bem, escutando bem, com a cabeça boa, com a saúde, com o físico para correr atrás dos bisnetos, com o osso, com o cabelo, com tudo que ele quiser ter. Sem remédio. É o que eu desejo. Mas se a gente não ficar esperto por tanto de coisa que quer tirar de nós esses meninos, porque como é que eu faço para destruir alguém? Como é que eu destruo uma família? Eu pego uma criança, um adolescente, solto alguma coisa sobre ele na internet, lanço uma mentira, lanço uma calúnia, eu destruo. Simples assim. Eu destruo alguém. Cuidado, proteja os filhos de vocês. Não ponha foto. Para que ter Instagram? Para quê? Para qual objetivo? Para disputar o quê? Porque você começa a disputar. Quando a senhora fala isso com a mãe, não
poste foto do seu filho no Instagram, o que ela fala para a senhora, paciente? A senhora deve ter falado isso já com alguém. Demais, minha filha. Eu falo, sua criança pode ser vítima. Mas muita gente não acredita, muitos não colocam. Mas muita gente quer mostrar o filho. Eu estou te falando, hoje ter filho virou um troféu. Que eu tenho que mostrar. Cuidar é difícil. Eu vi uma mãe, que o menino saiu prematuro, estava na UTI, 15 dias, ela foi pro shopping, daí um mês e postou. O neném prematuro, ficou 15 dias no UTI, o neném estava com medo. Mas é porque hoje a gente vive um mundo do espetáculo. E eu preciso ser famosa, as pessoas precisam me ver. Então, hoje o mundo te chama para uma... hoje, assim, os meninos hoje estão sendo criados para realizar o prazer deles rápido e imediato. Então, tudo que eu faço, eu vou comer, vou no restaurante, eu posto a foto, que coisa mais ridícula. Eu não consigo fazer mais nada sem as pessoas estarem vendo, aplaudindo ou não. Então, nós estamos vivendo um mundo que é só para fora. As pessoas não têm nada para dentro, minha filha. Hoje, se eu perguntar para você, quem é você? As pessoas respondem a profissão delas, não foi isso que eu perguntei. Perguntei, quem é você? Ninguém sabe quem é. E vou morrer sem saber quem são. Então, sempre para fora. Nós queremos 5 minutos de fama. Então, o povo posta o dia inteiro. O dia inteiro. Eu falo com as adolescentes, você chega aqui com essas unhas desse tamanho, com unha de preguiçoso que não dá conta de trabalhar. Que fura o olho de alguém. Essa unha pontuda, eu vou ver a saturação de vocês, não consigo. É tanta cor de esmalte, é tanta confusão. Então, você quer postar alguma coisa? Posta como é que lava a roupa bem, tira mancha de uma roupa. Como é que faz um bolo? Vão postar a vida que seja verdadeira. Vão postar, uma vez alguém me ligou e falou assim, doutora Filó, fulano está sofrendo, eu queria tanto ajudar, como que eu ajudo? Você vai para a casa dela agora, lava a roupa que precisa lavar, arruma a casa, limpa o chão, dá um banho. Isso é ajudar, mas não precisa postar que fez isso não. Por que eu preciso do aplauso do outro? Por que eu preciso da aprovação do outro? Está vendo como é que a sociedade está vivendo na superfície do nada? Eu não olho o outro, se eu não for aplaudido, eu não ganho alguma coisa com isso. Tudo errado. E nós estamos deixando a vida nos levar dessa forma. Porque hoje eu tenho que ter 15 minutos de sucesso. Então nós temos que chamar a atenção para outras coisas. Criar filhos hoje com valores de verdade é um desafio. É um desafio. Fala, meu filho, preste atenção naquilo que é real. Que o resto é ilusão e passa. Mas se você postou o prato de comida, posta também quanto que é o cartão de crédito, que só a dívida. Então a gente vive no mundo da ilusão e a internet te dá isso. A ilusão. Se você me questiona, eu te deleto. Mas você, pessoalmente, eu não posso te deletar, então eu vivo na ilusão. Eu não estou satisfeita com o meu corpo, eu mostro um outro corpo. Mas aceitar a realidade, falar, o que eu posso fazer para cuidar de mim? Isso é trabalho, Filó. Ficar na internet e comer, eu vou ter filhos obesos. Porque os meninos comem numa voracidade sem perceber, eu estou criando uma geração de obesidade. Sedentários. Eu quero movimento, menino em movimento. Fulano, você sabe andar de bicicleta? Não, faz parte da vida. A primeira regra aos 3 anos de idade é ganhar uma bicicleta, não um telefone. Por quê? Isso é construção da estima. E a vida precisa de equilíbrio. O primeiro treino de equilíbrio da vida é andar de bicicleta. Porque daqui a 6 meses que estiver andando, vai tirar a rodinha. Não, doutora, vai cair, mas graças a Deus que vai cair. Porque tem que ter um pai e uma mãe que fala assim, levanta, meu filho, começa de novo. Isso faz parte da nossa vida, a gente cai quantas vezes? Mas se não tiver um pai e uma mãe que falou comigo assim, levanta, meu filho, e começa de novo. Faz parte da vida. Isso o celular nunca vai me dar. A internet não vai me dar. Nunca. Mas eu vou lá fazer uma pesquisa, buscar por alguma coisa, fazer alguma coisa. Sim, acabou, desligo. Desligo. É preciso saber dizer não. É preciso desligar. Hoje ficou proibido falar não. Não pode isso. Porque eu te educo. Guarde uma imagem, eu preciso encerrar, né? Criar filho é um desafio tão grande que é como fazer o menino atravessar de uma montanha, de um pico de uma montanha para outro pico. Embaixo é um precipício. Tem uma ponte. E o menino tem que ir. Como é que eu faço o menino ir? Como é que vocês acham que ele vai ter coragem de ultrapassar a ponte de um lado para o outro? Hã? Eu não ouvi. Hã? Não. Os nossos filhos, eles têm que ter coragem de ir, ok? Nós criamos os filhos para eles baterem as asas. É tão difícil, né, gente? Ou coisa difícil é ver filho crescer, pai envelhecer e os amigos irem embora. Nossa, é muito difícil. Mas como é que o menino atravessa? Quando eu falo com ele, você pode ir, você é capaz. Porque é muito fácil a gente falar no consultório. As mães falam, tira a roupinha, eles falam, eu vou tirar. Ele é capaz de ir. Eu tenho que dar para ele essa confiança nele. Vai, meu filho, pode ir. Essa ponte tem que ter? Não, porque é um precipício, mas ela tem que ter parapeito. E esse parapeito é o quê? Pensa no rio. O rio, para existir, tem que ter o quê? Margem, senão ele é uma água solta. O seu filho, para ele ser um homem ou uma mulher, que você vai morrer de orgulho, ele tem que ter limite. Se você colocar os limites de um lado do outro, esse menino atravessa a ponte fácil, com a maior segurança. E ele vai saber aonde ele tem que ir. Não deixa o mundo colocar limite no seu filho, você coloca. Porque a gente coloca com amor. O mundo bate.
Eu não quero que batam nele. Eu quero criá-lo para que ele seja um bom cidadão. Um homem, uma mulher feliz. Feliz com as escolhas dele, com as opções dele, com o trabalho dele, com o que ele fizer. Quero que ele seja uma pessoa que irradia amor onde ele passar. Mas se ele não receber isso de mim, a cada dia, em cada atitude, que eu vou corrigi-lo, que eu vou falar, que eu vou ensinar para o meu filho uma coisa que se chama, qual é o maior desafio hoje da vida? Que o QI é estático. Qual é o maior desafio para ensinar para o menino? Quando ele não vai ficar irritado com o celular que ele não ganhou, que ele não consegue montar, né? Porque hoje os meninos, você dá um brinquedo de encaixar, ele não dá conta, ele apela, joga, porque não tem paciência, porque lá no celular ele consegue tudo. Qual que é o maior desafio para o seu filho? Para você ensiná-lo? Inteligência? Hoje de 10 pessoas que você dá emprego, 9 você demite. Porque não sabem relacionar, não sabem conviver. Onde nós estamos errando? O que aconteceu conosco? Né? O que aconteceu? Hoje nós temos os filhos, é um presente tê-los. Mas eduque, crie, que ninguém possa passar o seu papel. O seu papel é único. Pai e mãe é a melhor coisa do mundo, por mais chato, difícil que seja, mas eles são insubstituíveis. Se mãe não for chata, tem um trem errado. Tem que ser chata. Mãe tem que ser neurótica, mãe tem que ser doida, tem que pagar mico, é assim mesmo. Porque é mãe que defende a cria, defende o filho. E pai é aquele que protege, que dá segurança, que dá firmeza para o filho e fala, pode ir. Por quê? Porque eu estou aqui. Se der errado, meu filho, nós estamos aqui. Essa segurança é eterna. Que se eu for para algum lugar e não der certo, eu tenho a casa da minha mãe e do meu pai, e ela pode ser um casebre, mas é a casa de sua mãe e do seu pai. E isso ninguém vai te tirar. Não permita que esses valores que estão se perdendo sejam roubados, porque você comprou um celular e deu para ele. Deu o celular sim, na hora certa. Mas eduque ele, fortaleça a alma dele, para que ele dê conta de enfrentar os desafios que a internet vai trazer. E ele seja capaz de falar, não preciso disso. Ah, será que você não dá conta de fazer isso? Falo, não preciso de fazer isso para provar que eu sou quem eu sou. Mas isso, gente, é uma construção de todo dia. Não tem mágica, tem colo, tem carinho. E tem, na hora que precisar de chamar atenção, é preciso chamar atenção. Só para me encerrar, qual que é a melhor hora de chamar atenção num filho? Qual que é a melhor hora que a gente educa o menino? Sim, mas tem uma que é bacana para ele se ver. Qual é? Que eu jogo a luz para ele. Qual é? Pós-birra. Sabe quando o menino dá aquela birra que você tem vontade de bater? Não pode. Aí, depois que ele fizer aquele escândalo e descarregar tudo, volta a luz para ele e fala, por que você reagiu dessa forma? Você conseguiria de um outro jeito. O que você está ensinando para ele? Inteligência emocional. Estou aprendendo, fazendo com que ele volte a se ver, a ter um olhar crítico sobre ele. Porque depois na vida, ou ele vai mandar ou ele vai ser mandado, ele consiga ser uma pessoa que dê conta quando a vida traz o imprevisto e esteja de pé. Ajudar os nossos filhos a perder na vida e não se perder, jamais a internet irá ajudá-los. Quem ensina isso? A estar de pé. Quando a vida nos tira, somente vocês darão o amor e a consciência daquilo que eles são, para que eles dêem conta de enfrentar o que a vida trouxer, de pé e com a cabeça erguida, porque eles sabem que são amados. E esse amor, ele não é condicionado por uma tela. Então, vocês me permitem, desculpem ter ultrapassado o tempo, mas eu desejo a vocês que tenham coragem dessa missão maravilhosa, que é educar, mas que vai trazer todos os desafios por aí. Não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de ser um barquinho solto, disputando com o transatlântico em alto mar. O que vocês querem é que essas crianças, esses jovens, sejam felizes. E é tudo isso que a gente deseja. Muito obrigada a vocês. Vocês têm hábito de chamá-lo durante o dia? Não, né? A gente esquece, né? Antes das reuniões, antes das grandes decisões, antes de fazer alguma coisa, chame por ele, mas através do coração imaculado de Maria. Ela é a Santíssima Esposa dele, a amada esposa. Então, lembrem disso, se vocês tiverem que tomar uma decisão, né, estiverem diante de reuniões difíceis, às vezes a gente não sabe para que lado vai, chama o Espírito Santo de Deus, ele não vai negar ajuda. Entre sombras do caminho e da dor, tua luz me revela o amor. Os discípulos de Emaús voltam, né, depois que Jesus parte o pão, voltam correndo, encontram com os discípulos, e quando eles estão lá conversando, eles contando o que aconteceu, Jesus entra no meio deles. É como a gente aqui reunido, falando dele, e ele chega no meio deles. Pode imaginar o impacto? Então, nesse momento, está em Lucas, né, se alguém quiser acompanhar, Lucas 24, né? Então, na hora que Jesus entra e fala, a paz esteja convosco, eles ficaram espantados e com medo, com temor, porque acharam que era um espírito. Jesus, que conhece tudo, sabe de tudo, falou, por que estáis perturbados e por que vocês têm tantas dúvidas em vossos corações? Ele fala, sou eu mesmo, sou eu.
Pode pegar, pode encostar. Mas eles estavam tão, era tanta alegria, ao mesmo tempo tanta surpresa. Pode imaginar que dimensão era essa que eles podiam, não conseguia imaginar o que Jesus tinha para eles. Imagina, tinham visto ele sofrer, tinha visto aquela carne flagelada, tinha visto ele machucado, tinha visto ele cego de um olho, tinha visto tudo que aconteceu, e de repente Jesus aparece no meio deles e fala: a paz. Jesus não chegou cobrando, não chegou falando: vocês sumiram, Aquela hora não ficou ninguém, hein? Mas a gente viu, está apavorado. Se ele ressuscitou, nós fugimos, o que ele vai fazer aqui agora conosco? E Jesus fala só da paz. Achou que eles estavam com muito medo, ao mesmo tempo de medo, de maravilhados, de encantados. Jesus falou, e para eles verem que não era só espírito, mas era corpo, tinha osso, era ele. Falou: vocês têm alguma coisa para comer? E comeu no meio deles. Hoje, a gente repete tudo isso que eles viveram. É possível? Sim ou não? Sim? Aonde? Aonde? Quando? Fala alto. Sim. Então, todas as vezes que a gente se reúne para celebrar a missa, participar da missa, nós estamos repetindo isso aqui que os discípulos viveram. Eles estavam reunidos falando dele. E nós, quando reunimos, a gente vai escutar a palavra. Aliás, a primeira coisa que a gente fala é agradecer a Deus por ter nos dado Jesus. Não é assim? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Depois a gente escuta a palavra. E depois a gente se reúne na presença dele. É claro que a ressurreição, ela é a grande sustentação da nossa fé. E isso é uma coisa que tem que ser fortalecida, dita, conversada, porque é nela que nós nos seguramos. Como diz São Paulo aos Coríntios, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, é perdida, é tempo perdido a gente estar aqui. Mas é claro que a consciência de que Jesus está vivo no meio de nós, isso cresce de uma forma muito lenta, porque somos muito frágeis, e a gente mais duvida do que crê. Então, de verdade, quantas dúvidas temos que de verdade Jesus se coloca no meio de nós, que na hora que o padre faz a consagração, a partir daquele momento, nós temos Jesus vivo. A gente não pensa nisso. A gente acredita nisso mais ou menos. Porque se de verdade acreditássemos que Jesus está vivo no meio de nós, aquele Santíssimo ficaria sozinho como ele fica? Quantos milagres eucarísticos estão descritos no mundo? Inúmeros. Tem livros de milagres eucarísticos. Que Jesus se coloca naquele momento, que a hóstia se transforma em pão. Então, por que nós não acreditamos? E porque eu sempre digo que a intimidade vai gerando descaso, nós já esquecemos que Jesus é o grande tesouro da nossa vida. Por que a igreja está de pé? Porque ele permaneceu vivo no meio de nós, vivo pela palavra quando eu escuto, e vivo cada vez que eu recebo a Eucaristia, e vivo ali à nossa disposição para vir chorar, para vir cantar, para vir louvar, para vir agradecer, para vir contar um segredo, para dividir a vida com ele como um amigo. O dia que acreditássemos nisso, eu pergunto para vocês, nós teríamos problemas? Nem meio. Tudo a gente viria contar para Jesus. É o mesmo Jesus que andou na Galileia, isso é uma coisa tão fantástica, né? O mesmo Jesus que andou, que curou tanta gente, que fez o que fez, está aqui no meio de nós hoje. Então, por isso que a nossa caminhada é tão lenta, o nosso processo de conversão é tão devagar, por causa da nossa miséria. A gente vive nessa, igual os discípulos aqui, num estado de encantamento, ao mesmo tempo um estado de, será que é verdade? E quantos duvidaram já, e quantos padres duvidaram, e quantas, o milagre de Lanciano, exatamente por causa da dúvida do sacerdote que olhou e falou, será? E aí, na hora, o pão se transformou em carne, e foi mandado para estudar pelos cientistas, e eles mandaram
para o mosteiro escrito: o verbo se fez carne. Ser fibra cardíaca e o sangue era sangue humano, O positivo. Que até hoje faz 5 coágulos, tem o mesmo peso junto e separado, dissolve, coagula. Esse milagre se repete todo ano. Está lá exposto, é só ir lá ver. Mas a gente duvida. Então, por isso a gente vem comungar e não presta atenção onde estamos indo. Quando o ministro passa, a gente continua sentado, a gente não levanta e se reverencia, e é Jesus vivo. E a gente vem comungar e traz um cachorro e segura ele no colo, o tempo do cachorro pegar na hóstia. Não pega porque eu coloco dentro da boca de quem traz aqui com o cachorro. Perdemos a noção do sagrado. E eu pergunto para vocês: é possível vivermos sem a Eucaristia? Não é Ele a nossa força, é o nosso sustento. Ele é nossa vida, é o ar que a gente respira, é o nosso amor. O mundo não precisa de palestra, não precisa de discurso, o mundo precisa de testemunho vivo. Por que o mundo é tão dividido assim? Porque nós, como cristãos, não vivemos isso. Nós primeiros temos que adorar a Jesus, que é o amor da nossa vida. A gente deveríamos começar o dia diante dele de joelho para pedir a bênção, a orientação, a luz, mostrar o que a gente gostaria de fazer hoje, falar: está de acordo com o seu projeto? Senhor, eu estou aqui para vos amar e vos servir, só preciso de mim para ter a vida voltada para Ele, saber que caminhamos, a gente vem do amor, caminha no amor e voltamos para o amor. Então isso tem que estar na companhia de quem? Dele. E abandonamos Ele, e a gente se apega naquilo que não te dá sustentação. A gente vive de mentira, de ilusão, quando Ele é real. Quanto tempo a gente perde, quanta tristeza carregamos, quanta mágoa no peito, quanta dificuldade, porque nos falta coragem de vir aqui e falar: oi. São João Maria Vianney teve uma visão belíssima de que cada pessoa que chega para visitar o Santíssimo, Jesus recebe com um beijo. Ainda bem que a gente não vê, porque ia cair mortinha se eu visse uma cena dessa. Pode imaginar o que é ser recebido por Ele, saber que Ele está ali vivo. Isso é o maior tesouro que nós podemos carregar. Isso é riqueza. Essa é a maior riqueza que a gente carrega na vida. Qual é? Ter Jesus vivo, que eu posso cutucar Ele e falar: Jesus, e falar: oi, vou te contar um negócio. Isso é espetacular. Ele não marca a hora, Ele não te fala que dia você pode vir, Ele não te define que roupa que você tem que usar, e Ele não cobra nada a hora dele de graça. E Ele fala assim: quando você vier, traga para mim os seus problemas, a solução eu as tenho. Olha que coisa espetacular, que eu posso chegar perto dele e falar: Jesus, eu vim te contar esse problema. Só falou que era só para contar, então tá bom. Então, o problema está dado. A partir de agora, eu estou por sua conta, já não tem mais problema nenhum, porque o Senhor vai resolvê-los. É essa confiança. O que mais ofende a Deus? A nossa desconfiança nesse amor. Então é preciso ter a coragem de cantar no mundo, essa certeza de que a morte não tem a última palavra. Então vocês imaginam quando os discípulos puderam ver que aquele homem na cruz que morreu estava vivo, comendo? Como é que é isso? Essa a proposta que Ele trouxe para nós. Isso que Ele veio revelar, que somos filhos do Altíssimo e que a nossa vida é eterna. Então hoje, quando vocês escutaram a palavra de Deus hoje no Evangelho, falava: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu para trazer vida. É porque a gente confunde vida com subsistência. Deus é o pão da vida. Ele me alimenta porque Ele quer cada um de nós com Ele eternamente. Mas nós não temos essa dimensão. Então por isso ficamos tão presos só naqui e agora. E Deus Pai fala assim: parece pão, não parece? É branquinho, parece pão, tem gosto de pão. E Ele fala para Catarina: Catarina, quem percebe que não é pão é os sentimentos da alma. É ele que percebe que não é pão, mas que é o próprio Deus. Porque a Eucaristia é o alimento da alma, a palavra de Deus é o alimento da alma. O nosso corpo se alimenta de comida, mas quem nos carrega é a alma, é a que menos a gente cuida.
A gente faz ginástica, maravilhoso, a gente vai nutricionista, maravilhoso, faz preenchimento, né? Estica, encolhe, faz o que quer, né? Gasta com as plásticas, gasta, não estou falando para não fazer não, gastamos com tudo, mas gastamos o que na alma? E é ela que eu vou apresentar em primeiro lugar. No momento da morte, a nossa alma vai direto para ele. O povo está lá te arrumando, você já está lá diante dele. Isso é imediato, e nós vamos levar o quê? Fala, Jesus, que ele é tão preocupado com os botox lá de fora, que não pôs botox na alma. Está falando mentira? Não, não estou. Como que investimos pouco na alma, porque não acreditamos que a vida espiritual é real? É real. Nós vamos hoje dar testemunho de Jesus no mundo hoje, que está tão difícil falar da fé, não é fácil. Não é brincadeira. Então por isso é que vocês têm que experimentar esse Deus vivo. Eu não posso dar para vocês a alegria de estar com Ele todos os dias e falar, Jesus, só viu isso? Jesus, só me ajuda nisso? Você vai ser dependente assim, sim, eu tinha que dar o telefone para uma pessoa importante. Eu ajoelhei e falei com ele, Jesus, estou precisando de ligar para tal pessoa, o senhor está de acordo? Como o senhor não falou nada, o negócio é o seguinte, eu vou ligar, se ele atender, o senhor está de acordo, se o senhor não atender, está tudo certo. A pessoa atendeu, eu falei, então o senhor está de acordo, legal. É difícil, mas tudo você expõe para Ele. Mas isso você vai contar? Vou. Tem que contar tudo, porque eu pertenço a Ele, a minha vida é dele, e eu vou ter que acertar com Ele. E eu não quero perder tempo com, como ele fala com a Gabriele. Gabriele, não perca tempo com as bagatelas daqui. Bagatelas. É assim que ele chama as nossas coisas. Essas bagatelas, Gabriela. Comece a pensar nas coisas do alto. Comece a pensar e pensa com alegria que um dia nós vamos nos encontrar. Pensa com alegria que quando você ele fala, sabia que você ainda não nasceu? Ela fala, não, você não nasceu para mim. Quer dizer, a nossa morte. Que hora que você chegar aqui, que você abrir a porta, sou eu que estou do outro lado. Você de morrer. Só de pensar. Então, se preparar para esse dia. E Deus Pai fala para Catarina, eu devolvo o corpo para vocês. Vocês nem vão sentir falta, mas eu dou ele de volta. Isso é maravilhoso pensar numa coisa dessa. Que aquelas pessoas que eu amo, que porque eu amo eu permito que vá, um dia eu irei revê-las. Essa é a promessa. Porque ele voltou para falar aqui, eu estou vivo. Por que vocês estão aflitos com o quê? Eu falei, Senhor, mas é muita alegria, é isso mesmo. Eu vos convido a viver uma alegria. E no meio das dificuldades, no meio das provações, a gente possa dar testemunho que Ele é vivo. E que a morte não tem a última palavra, ela é a penúltima. Que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Então, testemunhar isso no meio da dificuldade. Na hora que a vida está pegando fogo, para. Você não sabe para onde ir, para. Feche seus olhos e fala, Jesus, o Senhor é minha luz, me dá o caminho. Eu não estou enxergando nada, mas se o Senhor me der a mão, eu não vou ter medo. E o Senhor dá o caminho. Se o Senhor der o caminho, eu posso pisar que eu não vou cair. Essa confiança, essa intimidade, é isso que os discípulos viviam e é para isso que Ele deseja que a gente esteja em paz. Essa paz que o mundo nunca vai te dar. O mundo te tumultua. Tudo que é de Deus tem que gerar paz. Todos os sentimentos que geram paz em você não te pertencem, é dele. Todo pensamento bacana que a gente tem não vem de nós, vem dele. E aprender que essa caminhada Ele quer fazer conosco, como Ele fez com os discípulos de Emaús. Hoje Jesus andou com vocês o dia inteiro, talvez vocês não tenham percebido. De hora que eu recebi a Eucaristia, eu achei que literalmente eu fosse morrer. Sabe aquela emoção de reencontrar, de poder de verdade estar diante daquele que é o Senhor. De novo poder estar com Ele, de novo receber o abraço dEle, de novo receber a força dEle. De novo, falar coragem. Nós estamos aqui, coragem. Você não está só. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, poder voltar a isso. A gente não pode acostumar, não podemos acostumar com a Eucaristia. A Eucaristia sempre tem que ser algo que vai fazer tremer as nossas pernas. A emoção de estar numa fila para poder estar diante dele vivo, isso não é uma brincadeira. Mas é claro que por isso o nosso processo de conversão é tão lento. Ele só começa, eu acho que a gente vai até o fim da vida.
Mas a gente precisa meditar essas coisas, saber que isso não é uma brincadeira, que isso não é uma história, é real. Por que a igreja permanece? Porque Jesus ficou, Ele não foi embora. E hoje nós podemos encontrar com Ele todos os dias. E eu posso encontrar com Ele várias vezes no dia. Quando? Todas as vezes que eu vier ao Santíssimo. Mas aquele Jesus mesmo, eu posso ali falar com Ele? Pode. Ele escuta, Ele vê. E todas as suas palavras Ele guardará no coração dele e vai usá-los. Pode falar. Exposto ou não. Ali Ele está em corpo, sangue, alma e divindade. Então tem um santo que fala assim: Senhor, faz de mim um inseto muito pequenininho para que eu possa passar na fechadura. E quando eu estiver lá dentro, me faça tão grande que eu nunca mais possa sair. François Xavier, que é o Vantuan, foi um sacerdote, foi um arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou em Xangai. Os padres e as freiras foram levados para as lavouras, as igrejas foram incendiadas, as livrarias católicas foram incendiadas, e ele foi preso. E ele ficou preso 13 anos num lugar que não tinha nem janela. E aí, quando ele foi preso do jeito que ele estava, não tinha nada. Depois de alguns dias, perguntaram para ele se ele tinha algum remédio para tomar. E ele falou: eu tenho problema de estômago. E aí quem recebeu a notícia entendeu que na verdade o que ele queria, não tinha problema de estômago, coisa nenhuma, que ele queria o vinho. E aí ele celebrava com a migalha de pão e uma gota de vinho na palma da mão a Eucaristia. Então ele fala que celebrou com cálice de ouro, de prata, nos melhores lugares ele celebrou, nas igrejas mais chiques ele celebrou, e ele passou a celebrar a Eucaristia diariamente na palma da mão, com uma gota de vinho e migalha de pão. E ele fala que foi a sobrevivência dele. Depois que ele saiu, que ele foi libertado, ele foi trabalhar no Vaticano, e o cardeal que cuidava do João Paulo II falou com ele: vem cá que eu vou te mostrar a capela do João Paulo II, Santíssimo lá. Ele foi e falou com ele assim: você vê alguma coisa diferente nessa capela? Ele falou: não. Ele falou: olha para o piso. Por quê? Porque nós mandamos trocar. Eu mandei trocar. Por quê? Eu mandei pôr madeira, porque João Paulo II faz 7 horas de adoração por dia, não é por semana. Ele visita o Santíssimo 7 vezes no dia e deita no chão prostrado. Por isso ele foi o Papa que ele foi. Tudo ele ia lá conversar com Jesus. Prostrava no chão 7 vezes no dia. A gente reza um terço, fala: não, rezei demais hoje, gente. 7 horas de adoração eucarística, porque sabia de onde que ele estava. E o cardeal falou: nós temos certeza que ele o vê. Nós temos certeza. O dia que vocês quiserem ler um livro espetacular sobre ele, chama O Papa dos Milagres, vocês verão quantos milagres João Paulo II fez de fazer um sinal da cruz em alguém. Vá ler, que o livro é escandaloso assim. Teve um fotógrafo ateu do Vaticano que fotografou e se converteu por ver os milagres dele. Que depois ele ficou sabendo, depois ele ia atrás e via os milagres. Mas por quê? Porque era Deus vivo com ele. É isso, é quando a gente caminhar com ele, quando a gente fizer uma unidade. Vocês imaginam, 7 horas de adoração por dia. Eu faço uma luta para ver se as pessoas vão visitar Jesus uma vez por semana. Falo: gente, quinta-feira é dia da adoração, vai ver Jesus, vai visitar. Então nós precisamos de entender que nós temos um tesouro, que é a nossa força, a nossa vida, e tudo sem restrição eu posso dizer, e tudo eu posso dividir, posso pedir luz, posso pedir sabedoria e falar: me ajuda, eu não sei o caminho, eu quero voltar para casa, eu não quero vos ofender, eu não quero vos magoar, eu quero vos servir, eu não quero pecar, me ajuda. Você acha que ele vai negar a graça? Não vai. Então eu preciso que de verdade a gente assuma a nossa fé, de verdade a gente viva a nossa fé, de verdade. Fala: Senhor, eu sou frágil, exatamente porque eu sou frágil e tenho consciência da minha miséria, que eu posso ser sua discípula. Eu posso andar atrás do Senhor, que não sirvo para nada mesmo, mas o Senhor serve, o Senhor pode. Então não vamos perder isso,
Que esse terceiro domingo da Quaresma, da Páscoa e essa semana que nós estamos vivendo, vamos pedir a Jesus a graça de ter amor ao Santíssimo Sacramento, de adorá-lo vivo ali na Eucaristia, mesmo que a gente não veja, não vamos ver, mas fala: Jesus, me ajuda, eu creio, mas venha de encontro à minha pouca fé. Eu creio, Senhor, que o Senhor está nas mãos daquele sacerdote, mas venha de encontro. Aproveita quando o sacerdote levantar a hóstia, como eu pedi a ele uma vez, eu posso dizer a vocês, eu falei: Jesus, aproveitando a sua santíssima presença, me dê a graça, eu preciso da missa diária. Foi assim que eu consegui. Eu preciso, o Senhor não precisa de mim, mas eu não posso viver sem o Senhor, me ajuda, me dá um jeito de fazer missa diária. Ele deu. Então, assim, se a gente precisa pedir, aproveitem na hora que o sacerdote está ali, aproveitem a hora que vocês vêm aqui e falam com ele: me ajuda. Você acha que ele vai negar? E ele falou: quando vocês vierem, eu só quero, não programa o que você tem que dizer, é um encontro de amigos. Amigos, assim que ele chama. Eu falo: gente, que oportunidade nós temos de poder chamá-lo de amigo e ao mesmo tempo de meu Senhor. É aquele que divide até o café, mas ao mesmo tempo eu digo: meu Senhor e meu Deus. Só Ele poderia nos oferecer essa dádiva. Então não percam isso. Isso é o maior tesouro que nós podemos ter, que nada possa tirar de você. Se você ainda não consegue missa diária, mas que você não perca a oportunidade de assistir missa e jamais perder a missa do domingo, jamais. Peça a Ele a graça. Fala: Jesus, eu preciso dessa graça, eu preciso me alimentar, eu preciso ter disposição, preciso ter alegria, eu preciso, me ajuda. Somente Ele pode nos dar isso. Então que a gente possa viver isso para poder ser testemunha de um Deus vivo. E eu quero terminar com um poema de Vantuan, e ele nos diz assim: só Deus pode dar a fé, mas vós podeis dar o vosso testemunho. Só Deus pode dar a esperança, mas vós podeis dar a confiança aos vossos irmãos e irmãs. Só Deus pode dar o amor, mas vós podeis ensinar os outros a amar. Só Deus pode dar a paz, mas vós podeis espalhar sementes de unidade. Só Deus é o caminho, mas vós podeis mostrá-lo aos demais. Só Deus é a luz, mas vós podeis fazê-la resplandecer aos olhos de todos. Só Deus é a vida, mas vós podeis dar aos outros vontade de viver. Só Deus pode fazer aquilo que parece impossível, mas vós sereis capazes de fazer aquilo que é possível. Só Deus é suficiente por si mesmo, mas Ele prefere contar conosco. Quando Jesus apareceu, da ressurreição até Pentecostes, a grande figura que permaneceu com eles, ajudando eles a rezar, e ajudando eles a terem perseverança, estarem reunidos em oração, foi Nossa Senhora. Então a devoção popular colocou, porque isso é de abril em geral a junho, que é Pentecostes. No meio de abril a junho é o mês de maio. Então a devoção popular colocou o mês de maio como o mês de Nossa Senhora, porque ela é sempre quem nos ajuda a permanecer em Deus. É ela que nos ajuda nos ensina a obediência, é ela que nos ensina a amá-lo, é ela que nos ensina a adorá-lo, e ela que nos ensina que depois de adorá-lo e de amá-lo, a gente vai em direção ao irmão. Mas primeiro eu estou com ele, eu me alimento dele para depois estar com o outro, como Madre Teresa. Madre Teresa ficaram algumas horas em adoração e depois ela ia trabalhar. Primeiro ela se enchia do amor dele para depois levá-lo aos outros. Não tente mudar a ordem, porque não dá certo. Até para ajudar alguém, eu preciso de Deus. Tudo a gente precisa dele. Então a adoração é a maior das caridades. Primeiro eu preciso dele, para que ele me ensine a amar. Porque sem Deus
Nós somos pobres demais para amar os pobres. Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa miséria, e nos ajude a experimentá-lo, a viver essa relação de amor, para que a gente possa revelar aos outros o quão maravilhoso é caminhar com Deus vivo. Que Nossa Senhora nessa noite interceda por cada um de nós. Que assim seja. Amém. No silêncio da noite eu venho te buscar, coração ferido, cansado de lutar. Mãe das dores, vem me consolar com tuas lágrimas, vem me purificar. Teus olhos choraram por amor a mim, teu pranto caiu como orvalho no jardim. Cada lágrima é um sinal de redenção que transforma a dor em salvação. Olá, meus irmãos, paz e bem. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Que essa mensagem da doutora Filó traga conforto ao seu coração, que a misericórdia de Jesus lhe alcance. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Que Jesus lhe abençoe.